padrões mais comuns de uso é a frequência, por exemplo, de 1 Hz, que é um padrão de tonificação, ok? Largura de pulso de 500, acima de 500 microsegundos, que é um padrão de sedação. Tempo de até 20 minutos, que é um padrão de tonificação. Contração visível geralmente cai num padrão de sedação, ou seja, a gente tem parâmetros de tonificação e sedação que se alternam aqui, né? Com isso a gente obtém um estímulo mais harmônico, mais neutro, nem tonifica nem seda, ou seja, a gente está obtendo mais a função do ponto de acupuntura, certo? Agora, pessoal, vou falar para vocês sobre acupuntura com laser. Essa aqui é uma técnica bem mais recente que a eletroacupuntura. Laser, na verdade, significa amplificação de luz por emissão estimulada da radiação, né? Ou seja, laser, na verdade, é uma sigla. Esse princípio da emissão estimulada foi desenvolvido por Einstein em 1917. Na década de 50, Charles Townes desenvolveu os primeiros conceitos de laser e maser. Charles Townes, que faleceu em fevereiro deste ano de 2015. Depois Myman desenvolveu um dispositivo de laser a rubi, onde começou a ser utilizado como um laser cirúrgico, era um laser de alta potência para cirurgias oftalmológicas. Okay? Em 64, o professor Charles Townes ganhou um prêmio Nobel. E é importante observar que a gente, de 64 até aqui, a gente tem mais de 10 prêmios Nobel, todos associados a laser, né? O laser usado tanto na saúde como na indústria. Na década de 60, Sinclair e Noll adaptaram esse laser ao que a gente chama de prática terapêutica, que na saúde nós temos basicamente 2 tipos de laser. Um laser que é chamado de alta potência, ou seja, ele é destrutivo, ou um laser cirúrgico. Esse tipo de laser de alta potência também está envolvido na indústria, no corte de chapas metálicas, corte de tecido, por exemplo, onde a potência do aparelho vai de 2 a 50 watts. Eles são capazes de elevar temperaturas acima de 45 graus. Dentro das classificações de risco, esse tipo de dispositivo pertence a uma classe 4. Okay? Dispositivo classe 4 refere então que a gente tem risco de queimaduras. Já o laser de baixa potência ou de bioestimulação, ele pertence à categoria 3B na maioria das vezes. Okay? Os lasers 3B são lasers de até 500 mW, que são lasers que não geram uma lesão tecidual. Eles não elevam a temperatura da pele acima de 1 grau. E é esse laser, na verdade, que é o mais utilizado, por exemplo, na acupuntura. A fisioterapia usa, a odontologia também usa mais laser de bioestimulação ou de baixa potência. Então observem que aqui é 500 miliwatts, que seria 0,5 watts de potência. Existe hoje na estética, né, as pessoas usam muito laser de alta potência para fazer depilação ou um peeling de remoção de camada, por exemplo. Mas para nós aqui o que interessa é a bioestimulação, o estímulo à função do ponto de acupuntura. Existem algumas siglas que é muito importante que a gente conheça, como por exemplo LILT, que é Low Intensity Laser Therapy, Low Level Laser Therapy ou Low Power Lasers. Low Level Laser Therapy hoje é a sigla, é a nomenclatura mais utilizada hoje no meio científico para definir esse laser de bioestimulação. Uma das principais características da luz laser, né, porque laser nada mais é do que uma luz, é que diferente da luz, por exemplo, da lâmpada aí da sua sala, o laser ele é uma luz monocromática. Isso refere que o laser tem um só comprimento de onda. O comprimento de onda de um laser é o que dá a cor dele, certo? A lâmpada aí da sua sala, se ela é branca ou se ela é amarela, na verdade ela é composta por diversos comprimentos de onda que quando juntos e chegam aos seus olhos, a gente tem a interpretação de que ela é vermelha, que ela é amarela ou que ela é branca, por exemplo. Já o laser não, ele é perfeitamente definido a cor dele. Ele é só azul, ele é só verde, ou ele é só amarelo, é só vermelho ou infravermelho, por exemplo. Isso é uma das principais características do laser. Então a gente observa aqui nesse desenho, se a gente passa uma luz branca por um prisma, ela se decompõe, como num arco-íris, em diversas cores. Enquanto um laser, né, que passa por diversos prismas, observem que ele não altera a cor. Okay? O laser ele é um dispositivo colimado que vai pegar esses fótons, né, que são gerados pelo dispositivo,
e vão colocar todos eles em paralelo. Com isso, por isso que a gente vê nessas canetinhas laser, né, que isso forma um ponto, ou seja, ela não se espalha. Com isso a gente concentra a energia desses fótons, que a gente vê que os fótons são essas partículas de luz, elas contêm energia, elas contêm informação, elas vão se concentrar num ponto, ok? O que para o acupunturista é fundamental. O laser também é uma luz coerente, né? E é aqui que a gente tem a diferenciação de laser e LED. O LED também vem se popularizando bastante na estética, principalmente, que significa que os fótons, né, eles estão perfeitamente encaixados ao longo desse espaço. Ou seja, eles estão numa onda que não se desencaixa, né? O que não acontece de um LED, por exemplo, ou até mesmo da lâmpada aí da sua sala. Por isso que o laser, então, ele é capaz de depositar uma grande quantidade de energia num único local de uma maneira bastante precisa também. Então, a gente tem o comprimento de onda, né, dessa onda do laser, que é o que nos dá a cor do laser, certo? Então, a gente tem, por exemplo, aqui o espectro visível ao olho humano, que vai do violeta ao vermelho, né? Então, nessa faixa, por exemplo, de 630, 650 até 750 nanômetros, que é essa nomenclatura, a gente tem, por exemplo, um laser de cor vermelha. Acima de 750 nanômetros, nós temos uma luz que é infravermelho, não visível ao olho humano, ok? O comprimento de onda, além da cor do laser, ele nos fala também um pouco sobre a penetração do laser. Via de regra, quanto maior o comprimento de onda, mais profundo. Porém, quando esse laser atinge, por exemplo, 10.500 nanômetros, ele volta para a superfície. Algo muito semelhante como os extremos entre Yin e Yang, né? Quando eu chego num extremo, a gente tem a inversão, né, da polaridade, por exemplo. Né? Com a luz, a gente tem um fenômeno bastante semelhante. Em termos de uso, hoje na acupuntura, a gente utiliza muito mais o laser vermelho e o infravermelho. O Dr. Gerhard Lichter, que é um pesquisador austríaco, ele vem trabalhando com laser de cor violeta, inclusive com a sensação do DeQi. Ao passo que, por exemplo, o laser vermelho e infravermelho, eles são assensoriais, ou seja, o paciente não tem a sensação de que algo está ali acontecendo. Existe apenas a absorção e o paciente não toma conhecimento por meio de alguma sensibilidade disso. Dentro da saúde, a gente tem esses lasers que são os mais utilizados hoje. Então, como é que funciona? A gente tem nas canetas lasers os chamados meios ativos, como por exemplo o hélio-neônio. O hélio-neônio é um gás. Esse gás, quando estimulado por uma fonte eletromagnética, ele é capaz de emitir fótons. Esses fótons eles vêm surgem de quando os átomos, né, no centro desse átomo nós temos os elétrons, eles passam de uma camada para outra, né, ela sobe uma camada e quando ela retorna, ela é capaz de emitir um fóton. Dependendo desse meio ativo, esses fótons vão ter um determinado comprimento de onda. No caso do laser de hélio-neônio, o fóton tem 632,8 nanômetros, que é uma luz vermelha, ok? Se a gente pega, por exemplo, o arseneto de galho, esses fótons têm 904 nanômetros, ok? De comprimento de onda. Com isso, a gente obtém uma luz do tipo infravermelha, ok? Essa é, por exemplo, o arseneto de galho. Como o comprimento de onda é maior, por exemplo, em relação ao de hélio-neônio, a profundidade desse laser é maior que a deste laser. Atualmente, hoje, dentro da acupuntura, os lasers mais utilizados são os lasers de alumínio, galho e arseneto, de 790 nanômetros, e alumínio, galho, índio e fósforo, de 660 nanômetros. Este de 790 já é um laser infravermelho e esse um laser vermelho. E o laser é uma técnica que realmente desperta muita curiosidade nas pessoas, né? Mas é interessante observar que luz é um conceito já utilizado desde os gregos, os egípcios já eram adeptos, por exemplo, da helioterapia. A helioterapia significava que uma pessoa, quando doente, eles colocavam ao sol, né, para poder se restabelecer. Eu moro aqui em Curitiba e aqui a gente tem poucos dias de sol, por exemplo.
E aqui nós observamos um alto índice de osteoporose, de osteopenia, justamente por essa baixa incidência solar. Outra situação onde a luz aparece na saúde, a ausência dela, é, por exemplo, em países com pouca luz. No norte da Europa existe um alto índice de depressão, às vezes de suicídio, e o fator interessante é que nesses países nós temos, às vezes, épocas do ano onde eles têm algumas horas apenas de luz, o resto, a maior parte do dia, é escuro, é noite. Outra situação onde a luz aparece bastante é nas crianças que nasceram lá com icterícia, o famoso amarelão, onde a indicação é justamente colocar a criança sobre a luz. Ok? E como que funciona isso, né? A ciência já vem explicando isso, principalmente os europeus já desenvolveram muitos estudos explicando que essa luz do laser, quando ela é absorvida por células, elas afetam diretamente o metabolismo da cadeia respiratória, né? Então a gente tem aqui a mitocôndria, né, que vai absorver essas luzes de laser, e como consequência disso a gente tem a liberação do ATP, que são moléculas de energia, ok? Nós temos também as teorias da doutora Tina Kalu, que estabeleceu algumas leis de fotobiologia. A primeira lei dessa fotobiologia diz que a gente tem que ter estruturas como os cromóforos e os fotorreceptores, né, como hemoglobina, citocromo C, para captar essa luz e gerar uma reação a essa luz, ok? E a Tina Kalu, que é uma russa que mais estudou até agora laser no mundo, ela observou que são os citocromo C as estruturas que mais captam os feixes de vermelho e infravermelho, que é onde a gente obtém a modulação, por exemplo, do ATP. Outra teoria muito interessante que nos justifica inclusive o uso do laser em acupuntura são as teorias dos biofótons, que foram desenvolvidas pelo biofísico alemão, o Dr. Popp. O Dr. Popp descobriu que todas as células do nosso corpo são capazes de emitir fótons coerentes, assim como o laser, né? São fótons infravermelhos, né? Que são formas também de energia. É importante observar que quando uma célula morre, ela libera todos esses fótons armazenados antes que ela vá morrer. Com isso, tem capacidade de uma nova célula surgir. Se a gente parar para pensar, o ato de colocar uma agulha de acupuntura num tecido humano, a gente está de alguma forma lesionando e até matando algumas células, e com isso estimulando a liberação desses fótons ali no nosso acuponto. Então o laser ele vem para somar e fornecer mais energia a esse tecido. Uma das grandes vantagens do laser é poder utilizar em pacientes que têm medo à agulha. Mas é importante ressaltar que a laser acupuntura não se limita a isso. E que a minha prática clínica, dos meus professores na Europa, a gente tem observado que a associação de agulha com laser traz resultados fantásticos. Então não é somente substituir a agulha, e sim uma forma a mais de estimular essas agulhas. E os seus respectivos acupontos, é claro. Então, em linhas gerais, o que nós temos de efeito com o laser na acupuntura? A gente tem um leve efeito térmico, né, até mais ou menos 1 grau. Isso facilita a condução dos nervos. Vamos ter uma dilatação dos capilares sanguíneos, isso melhora o fluxo para o local. Temos reações bioquímicas com a liberação, por exemplo, de ATP, migração de fibroblastos, a produção da superóxide dismutase, que vai regular o sistema oxidativo corporal. Temos efeitos bioelétricos, que vai melhorar a mobilidade de íons nas membranas celulares, e também efeitos bioenergéticos, são os efeitos dos canais de energia e dos acupontos. Então nós vamos ter efeitos, desde efeitos no local, como relaxamento da musculatura, melhora da dor, facilitação de cicatrização, como também a ativação do nosso acuponto. Esse gráfico ele demonstra como é que é o efeito da ativação do ponto de acupuntura diante de uma agulha de metal e da ativação do acuponto diante de um estímulo de laser. Aqui em azul, então, a gente tem um pico de ação, né, como por exemplo você obtém no DETI, e a gente sabe que conforme você vai mantendo a agulha no ponto de acupuntura,
o efeito dela vai se acomodando, isso seria mais ou menos o efeito de dispersão. E já o laser não, a gente mantém o estímulo ao local enquanto houver a irradiação do laser. Por isso que há uma somação de benefício muito grande trabalhando com o laser na acupuntura. Em termos de contraindicações, o laser é uma técnica bastante tranquila de trabalhar. A gente deve evitar, por exemplo, os pontos como o bexiga 1 para não cair com o laser nos olhos. A única contraindicação assim, mais absoluta é irradiar a retina humana, não devemos fazer isso. Pacientes que têm histórico de fotossensibilidade, sobre glândulas devemos evitar ou não fazer. Pacientes que estão usando medicamentos fotossensíveis como a tetraciclina, que é um antibiótico, o Ralcutan, que é a base de tretoinina, isotretoinina. A gente não sabe qual é a reação do organismo diante dessas situações. O mesmo vale para alguns quimioterápicos. Eu prefiro não utilizar como uma forma de segurança. Na região de câncer de pele também não há uma recomendação. Alguns autores também referem glaucoma. E na gravidez não deve ser feito na região abdominal. Em outras regiões você pode fazer sem nenhum problema. O que nós temos de parâmetro então para utilizar o laser na acupuntura? Primeiro, conhecer o comprimento de onda, né? Como eu disse para vocês, que é a cor do laser. Então, o mais interessante é utilizar o laser de cor vermelha ou infravermelha. O laser do tipo vermelho a gente vai usar em temáticas mais superficiais, pode ser usado na auriculoterapia ou em pessoas mais com estrutura menor, ok? Pode ser utilizado. E o laser infravermelho quando você quiser uma aplicação de forma mais profunda. O que diferencia hoje aparelhos dentro de laser acupuntura, e isso é importante que fique bem claro, é diferente um aparelho para fisioterapia de um laser para acupuntura, principalmente por causa dessa forma de emissão dos fótons. Nós temos duas formas de emitir esses fótons. Uma seria uma forma contínua, que seria basicamente essa forma aqui que eu vou desenhar para vocês, uma linha reta, ok? Ou seja, não há intervalo na emissão desse pulso, ou então eu posso fazer em frequências, ok? Que seria como eu estivesse ainda mandando, além da quantidade de energia, uma informação ao acuponto. Nós temos frequências muito específicas para a acupuntura, não basta você ter um aparelho que faça algumas frequências. Existem frequências muito delimitadas por acupunturistas que não são utilizadas, por exemplo, na fisioterapia ou na odontologia, ok? Mas você pode utilizar o padrão contínuo em laser, é possível, foi uma das primeiras formas que foram utilizadas, mas utilizar as frequências hoje a gente observa que é uma forma muito mais lapidada e os resultados são superiores, mais rápidos, mais duradouros e muito mais eficazes também. De frequências mais comuns hoje nós temos as frequências do Paul Nogier, que foi o primeiro a utilizar essas fontes luminosas nos acupontos, e ele delimitou o corpo em estruturas e atribuiu frequências para essas estruturas. E também efeitos, né? Tem frequência para distúrbios de movimento, frequências psíquicas, frequências para tratar problemas nutritivos, digestivos ou de degenerações, e tudo isso é por uma frequência muito específica. O Dr. Frank Barr, que foi parceiro de Paul Nogier por muitos anos, né? O Dr. Paul Nogier já não é mais vivo, o filho dele, Rafael, ainda está vivo e atuante. O Dr. Frank Barr é alemão e desenvolveu uma variante alemã de auriculoterapia, e ele também delimitou o corpo em algumas estruturas, efeitos, em patologias, que também são muito interessantes que usam na acupuntura. Nós temos hoje frequências mais modernas do austríaco Manfred Heininger, que ele viu frequências dos órgãos, dos canais, né, dos acupontos, também delimitou algumas estruturas corporais que são relacionadas a frequências, a patologias e a outras. Ele vem explorando ainda mais essa terapia frequencial, ou terapia por ressonância, que é realmente um trabalho muito bonito que vem sendo feito com acupuntura laser. A potência do aparelho também é um quesito extremamente importante. A potência ela vai te dar o tempo de aplicação, pois nós temos que aplicar essa quantidade de energia em uma área, por exemplo, né? Então, a potência do aparelho, que é dada, essa fórmula é dada em watts, é igual a energia em joules, dividido sobre o tempo em segundos, né? Joules é uma métrica de energia.
Próxima vez que você for ao supermercado e pegar um produto, observe que lá vai ter nas calorias, né? Você vai comprar uma barrinha de cereal que tem lá 120 calorias ou uma determinada equivalência em quilojoules, ou seja, trabalhar com laser em acupuntura é de fato dar energia ao acuponto, ok? Quanto mais potente o seu laser, mais rápida será a aplicação. Porém, nós temos um teto operacional para isso. Não adianta ter um laser muito potente para acupuntura, pois não há assimilação. Os estudos mostraram que a gente precisa de pelo menos 20 segundos de estímulo diante de uma estrutura para ter algum efeito, ok? Então não adianta ter um laser muito potente lá de 500 mW, por exemplo, que isso não há um bom aproveitamento dessas estruturas. Recomendo um laser de até, por exemplo, os 200 mW quando feito no formato de caneta, ok? Quando a gente trabalha com um laser pulsado, né, ou um laser frequencial, o aparelho leva o dobro do tempo para entregar uma mesma energia. Então, se você programou lá 4 joules no aparelho e ele precisa de 1 minuto para fazer essa aplicação, no modo contínuo, no modo pulsado, por exemplo, ele vai precisar de 2 minutos, ou seja, o dobro do tempo, ok? Por isso até que vale a pena ter um aparelho de uma potência um pouco maior, mas não tão grande, é óbvio, para ter essa aplicação de uma maneira mais ágil, principalmente nesse sistema de canetas, que é o mais popular aqui no Brasil. O sistema de dose, que refere então, como eu falei para vocês, a quantidade de energia aplicada no acuponto. Aqui a gente tem algumas diferenças entre a forma de falar essa dosimetria. A gente pode falar isso em joules ou joules por centímetro quadrado. Basicamente significa que joules é o quanto de energia que o aparelho produziu. Joules por centímetro quadrado refere a quantidade de energia aplicada em uma determinada área, né? Ou seja, se eu aplico uma quantidade de energia num tecido, essa energia ela saiu pelo spot do aparelho, pelo bocal do aparelho, que ele tem uma área, né? E essa área de aplicação, então a gente vai fazer a relação com joules por centímetro quadrado. Joules por centímetro quadrado, então seria a fluência ou densidade de energia. A quantidade de energia aplicada no acuponto é uma das formas da gente pensar em tonificação e dispersão. Existe uma lei muito famosa na laser terapia chamada Lei de Arnold-Schulz. São 2 autores aqui, né? O Arnold Schulz, um era homeopata, o outro era psiquiatra, onde eles observaram que grandes quantidades de energia vão, por exemplo, suprimir, ok? E pouca energia estimula. Ora, esse conceito me parece muito com a questão de tonificação e sedação que os chineses já falavam há mais de 2000 anos atrás, não é mesmo? Ou seja, menos de 4 joules ou até 3 joules de energia a gente vai pensar, por exemplo, em tonificação de um ponto de acupuntura. Acima de 4 joules a gente vai pensar em sedação do ponto de acupuntura, ok? Bom, pessoal, isso que eu falei para vocês, o tempo é limitado, eu espero que vocês tenham aproveitado. Existem uma infinidade muito maior de possibilidades aí de tratamento com eletroacupuntura e laser acupuntura, que eu trabalho bastante em meus cursos. Para quem tiver interesse em conhecer mais, se aprofundar na parte, tanto de parte mais tradicional como na parte mais moderna, fica aí o meu contato, está aqui o meu e-mail. E quem tiver interesse, vai ser um prazer recebê-los em meus cursos, tanto de eletroacupuntura e laser acupuntura clínica, como no meu novo curso de acupuntura estética moderna, onde eu uso essencialmente a eletroacupuntura, laser acupuntura e os LEDs nos tratamentos. Um grande abraço a todos, novamente obrigado ao pessoal aí do Conacup pelo convite e até a próxima, pessoal. Obrigado.